Olá pessoal, bem-vindos ao Bate-Papo com Hermínia. Hoje nós vamos fechar as formas diversas de trabalho energético e terapia energética. Lembrando que essa denominação, eu dei essa denominação para ficar de fácil entendimento. Tá? O trabalho energético, como a gente pode ver, ele pode ser a ressonância ou o acoplamento energético. E ele é feito de uma forma natural e inconsciente. Depois que passa aqui para o trabalho da terapia energética, ele pode ser feito de uma forma consciente. Eu posso me acoplar e perceber que eu estou acoplando com alguém, que eu estou em ressonância com o ambiente e mentalmente jogar uma energia, rezar, pensar alguma coisa boa para mudar aquela situação. Toda vez que eu intervenho com o meu potencial de consciência, eu estou fazendo um processo daí que a gente chama de terapia. É uma terapia. E não um trabalho energético, naturalmente a pessoa faz, mas não tem a consciência disso, tá? Agora, especificamente, que já viraram terapias, se trata da transmutação da energética e da transidentificação. Até aqui, ressonância, acoplamento e transmutação, foram nomes classificações que eu dei. Eu fiz um curso de psicobiofísica e meu trabalho de TCC, de conclusão do curso, foi exatamente para identificar os núcleos. E daí eu tinha que falar disso daqui, que era o acoplamento que a gente fazia nas pessoas. Ou a ressonância ou esses outros dois trabalhos aqui. Eu entrei em contato em 85, 86... 87, com o trabalho de um médico baiano que chamava-se Eliezer Mendes, e esse nome foi dado por ele para classificar as pessoas consideradas como psicóticos, e que na experiência dele, o psicótico é a pessoa que acopla, que transidentifica, tá? Com uma outra pessoa. Então ela é como se fosse um estado de transe, a pessoa vai até a outra pessoa ou a outra pessoa vem até ela, mas ela é aquela pessoa por alguns momentos. Então por isso que chama transe e identificação. Então a pessoa em transe se identifica com o outro. E ele desenvolveu esse trabalho terapêutico durante muitos anos. E muitos médiuns desequilibrados, sensitivos, ele chamava de sensitivos, passaram por eles e se curaram. As pessoas voltaram a ter uma vida normal, administrando aquela capacidade, aquela potencial que ela tinha. Então, ele trabalhou muito tempo com isso. E o interessante, isso aí se transformou numa terapia, porque ele verificou que pessoas novas, ele abrigava essas pessoas com ele, e pessoas novas que chegavam para tratamento, os antigos se descompensavam quando esses novos chegavam. E os novos melhoravam rapidamente, mais rápido do que deixar aquelas pessoas em transe até que elas se recuperassem. Então ele começou a usar isso enquanto uma terapia, de provocar essas situações. Então, o cliente chegava, o sensitivo sentava perto dele e trazia para si a energia do outro. E fazendo isso, ele era o outro por alguns momentos. E esse trabalho organizava de alguma forma e desligava a pessoa de todas as interferências que ela estava tendo. E ela conseguia com o tempo voltar a ser ela mesma, voltar a ter a consciência de tudo que ela fazia. Então esse foi o trabalho dele que eu entrei em contato, acho que em 88, por aí. E eu já estava pesquisando nessa época o que a gente chamava de partes ou personalidades. E o Eliezer também fala, né? Ele traz uma explicação que eu adotei até hoje, que é a de personalidade intrusa, personalidade subconsciente e a hiperconsciência. Esses termos são estados que
já vividos nossos ou acoplados de alguém que interferem na nossa forma de pensar, sentir e agir no mundo. Na psicologia a gente vê isso, a gente estuda isso, são os papéis, são as partes, né? Então a gente trabalha, são os estados de ego na análise transacional. Na época até eu estava estudando análise transacional, estava no fim de um processo da análise transacional em 85, 86, e eu estava interessada nesse trabalho do que acontece com os psicóticos. Eu estava estudando um trabalho realizado nos Estados Unidos pela Jacques Schiff. A Jacques Schiff, ela reparentalizou uma porção de psicóticos. De que maneira? Ela trouxe para a casa dela e fez um processo de reparentalização, começar tudo do zero com as pessoas. E ela chegou até a adotar essas pessoas. Ela chegou a trabalhar com, acho que quase 80, 90 pessoas na casa dela também. E coincidentemente eu achei esse trabalho do Eliezer aqui no Brasil, que não deixa de ser, no enfoque da análise transacional, uma reparentalização, né? Para ele seria deixa a pessoa ficar no transe, que aí aquilo passa, ela se educa e ela pode voltar à convivência normal de vida. Esse trabalho foi interessante. E na época também eu comecei a me interessar pela terapia da regressão. E na terapia da regressão a gente tinha um autor que é europeu, o nome dele é Hans Stendhal, que se tornou muito amigo, muito parceiro de trabalhos que eu fiz, e ele chamava que as pessoas tinham partes, e que elas eram partes perdidas, partes, tudo é importante, igual a fala de Jung, que tudo que nós temos é importante para a nossa personalidade em si. Então, é importante que a gente resgate partes que a gente reprimiu, partes negativas, partes boas, porque isso dá uma completude para a gente. Isso eu vou falar bastante para vocês mais para frente. Até no outro dia eu falei desse colega, né, europeu, que é o Hans Stendhal, e ele dizia que ele podia ensinar várias coisas, várias técnicas para a gente, mas que a limpeza energética ele não ia ensinar, porque ele tinha muito que aprender, porque ele viu aqui um sincretismo muito grande, uma religiosidade espiritualista muito grande aqui no Brasil. E as pessoas são expertas nas limpezas. Então ele que tinha que aprender, e ele se propôs a estar aprendendo mesmo várias formas de limpeza que popularmente a gente usa e faz aqui. Então, era isso que eu queria contar hoje para vocês sobre o trabalho de transidentificação, que é a última categoria aqui que eu enquadrei dentro da terapia energética. É claro que para fazer a terapia energética, a pessoa, o terapeuta, ele deliberadamente, para chegar aqui na transmutação e transidentificação, ele necessariamente precisa estar em ressonância e precisa estar em acoplamento. Só que tudo isso é feito o quê? De uma forma consciente e não de uma forma inconsciente e que a pessoa adoece. Então ela faz isso de uma forma consciente e sabendo o que está fazendo e cumprindo todos os preceitos éticos com a concordância, com a presença e com a autorização da pessoa que está sendo tratada. Então fica aqui meu agradecimento para vocês, até a próxima. Paz e luz.